Glória a Deus. João capítulo 2, do 1 a 11. Obrigado, Senhor, pela Tua graça nesse ambiente, meu Deus. Obrigado pela Tua presença manifesta aqui, meu Deus. Obrigado porque somos o povo que Te chama pelo Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque no nosso culto, Deus, e em cada culto, o Senhor tem se feito real em nosso meio, Pai. A nossa fé não é em vão, meu Pai. Oh, glória, louvado é o Teu nome, Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinhos. Mas lhe disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma delas tinha 2 ou 3 metretas, de 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então ele determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles disseram: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o pior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus, meu irmão, pode assentar. Esteja confortável aí no seu assento. Para quem não me conhece, prazer, boa noite, eu sou o Davi. Reúno aqui na Igreja Vida desde sempre, né? E é uma bênção, né? Quem esteve aqui ontem no culto da tarde? Meus irmãos, vocês que não vieram estão deixando de ganhar. Não vou dizer que vocês estão perdendo, não. Estão deixando de... Pastor, ontem um culto foi difícil acabar. Jesus falou: rapaz, vou abençoar esse povo logo. E veio com pressão, irmão. Eu tenho certeza que ontem teve milagre aqui no culto. Foi uma bênção, meu Deus. Glória a Deus. A minha esposa não está aqui, mas eu sou casado com uma mulher maravilhosa, linda. Se ela estiver assistindo na internet, não sei se está gravando. Ellen, meu amor. Sou o pai da Beatriz. Irmão, isso é legal falar aqui na frente, velho. É uma bênção. Graças a Deus. E é um privilégio, irmãos, estar aqui pregando. Obrigado, pastor, pela confiança. Obrigado, pastor Claudio Mira. Obrigado, pastor Fabiano. Irmão, te ver aqui acelera meu coração, cara. Há umas 3 semanas atrás eu te vi pregando aqui, rapaz. Falei, meu Deus, essa costa é larga porque Jesus bota aí muito azeite no vaso, né, irmão? Glória a Deus. Faça tudo o que Ele mandar. Esse é o tema da minha pregação. Inconformados e mais fé. Não é esse o tema? É isso, pastor? Inconformados e mais fé. O tema da minha pregação: faça tudo o que Ele mandar. Lemos essa passagem, irmão, e como todos já sabem, foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E a partir daí, começou a sequência de sinais e maravilhas. Mas antes de eu começar a minha pregação, eu queria destacar aqui 4 pontos. Jesus foi convidado para o casamento, então os noivos conheciam e sabiam quem ele era. Jesus estava com os discípulos, mesmo que recente, o ministério do mestre já era conhecido. Por algum motivo não mencionado na Bíblia, Maria, mãe de Jesus, sabia que ele era poderoso para fazer milagre, né? Aqui começou o que a Bíblia registra, mas o que a Bíblia não registra, Maria já estava ali sabendo que se acontecesse alguma coisa, poderia chamar Jesus, né? Que ele ia intervir. Por que o vinho acabou?
foi calculado errado o número de convidados? Era pouco vinho para a quantidade de pessoas? Não se sabe ao certo. A questão é, se o vinho acabasse, acabava a festa e, consequentemente, a reputação dos noivos e familiares. O que deveria ser um momento de alegria, poderia se tornar uma tragédia, um motivo de desgosto e desconforto para toda aquela família, né? Então eu queria pensar nesse cenário. Dentro de todo esse contexto, primeiro, Jesus espera o recurso humano acabar. Olha, ele foi convidado para o casamento, e ele já estava lá o mestre pensando, né, rapaz, eles me convidaram, mas nem sabem eles o que está para acontecer, né? Ele esperou a água acabar. Embora incomum a resposta dada a Maria, mulher, o que tenho eu contigo? Na ARA, na NVI, o que temos em comum? Olha como ele responde para a mulher, o que nós temos em comum, o que eu tenho a ver com isso? Né? Não é preciso que a senhora diga o que eu faça. A pergunta é, por que ele deixou chegar até o final, irmão? Por que ele deixou chegar até o final? O raciocínio para mim é simples, e a resposta também. Deus não interfere nas nossas decisões. O que cabe a eu e você fazer, cabe a eu e você fazer. Cabe a mim e a você, irmãos. Né? Provérbios diz, né? O coração do homem planeja ações, então cabe a mim e a você planejar. Cabe a eu e você a calcular os nossos gastos, as nossas despesas e etc. Dificilmente, muito dificilmente, o Senhor vai intervir em qualquer decisão nossa, já tomada, já estabelecida, né? A responsabilidade de providenciar recursos para aqueles convidados eram dos noivos. Mas como diz em 1 Coríntios 15, 25, graças a Deus, mas graças a Deus, que nos dá vitória e livramento, né, irmãos? Por intermédio de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Quando a gente erra, quando a gente, né, se atrapalha no meio do caminho, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de Jesus Cristo. Lamentações fala, né, a bondade do Senhor é o motivo de não termos sido consumidos, né? E ela se renova a cada manhã, graças a Deus. Os potes de água estavam vazios. Para mim, se trata esse um motivo perfeito para que o Senhor mostrasse que acima das possibilidades e adversidades, Ele intervém com o sobrenatural. Glória a Deus. Eu preciso estar vazio, irmão. Você precisa estar vazio. Mesmo que seja no limite do meu e do seu recurso. Precisamos nos esvaziar. Precisamos tirar tudo aquilo, irmão, que seja empecilho para o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Finalizando o raciocínio, Jesus, como Deus onisciente, sabia que o vinho estava acabando e permitiu que acabasse para revelar ali o seu poder, para revelar ali a sua glória, para manifestar quem Ele era. Efésios 3:20, Deus é poderoso. Eu amo, irmãos, eu amo esse versículo. E eu dou um jeito de colocar ele em todas as minhas pregações. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo poder dele que nos opera. O meu e o seu recurso pode acabar, irmãos. Eu e você muitas vezes planejamos errado. Mas graças ao bom Deus, que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Dentro desse cenário, o meu recurso acabou, o recurso do noivo acabou. Por que Jesus permite chegar até o limite? Eu queria abrir um parênteses disso aqui, e algo que me chamou muita atenção, Evandro. Eu coloquei aqui insight, né? Os servos viram o milagre. Verso 11. Diz que esse foi o primeiro milagre, o início do ministério de Jesus. A partir daí, os discípulos creram nele. Mas o curioso é que por algum motivo, quem viu e quem participou desse milagre
não foram os discípulos de Jesus. É só um parênteses que eu estou abrindo aqui, tá, irmão? Mas sim servos desconhecidos. A Bíblia não menciona o nome dos servos. A Bíblia não menciona a característica dos servos. Mas quem participou daquele milagre não foram os discípulos. Só estou abrindo um parênteses aqui na minha pregação, que isso me chamou muita atenção. Quem participou do milagre não foram os noivos, nem o encarregado da festa, mas os servos. Olha que bênção, irmãos. Embora todos tenham se beneficiados do milagre, quem viu acontecer a água sendo transformada em vinho foram os servos, irmãos. Não foi o noivo, não foi o mestre-sala e nem os discípulos que acompanhavam. Servos anônimos. Fala comigo, servos anônimos. Servos anônimos. Glória a Deus. Deus nos chama para servir em meio às nossas atividades cotidianas. E aí o milagre vai acontecer. E aí o milagre vai acontecer. Um grande cientista e professor de física, ele deu uma explicação bem simples e objetiva dentro desse cenário, de transformar a água em vinho. Nada mais, nada menos que Jesus precisou desfazer átomos, prótons e nêutrons, para que a água, que as moléculas da água se transformassem em moléculas de vinho. A molécula da água é totalmente diferente da molécula de vinho. A água é H2O, o vinho tem carbono e hidrogênio. Nada mais, nada menos, irmão, só para a gente pensar na energia que foi gasta para transformar a água em vinho. Se a gente pensar na usina de Itaipu, ela produz 14.000 megawatts de energias por segundo, de forma instantânea. Para transformar a água em vinho, Jesus precisou de dezenas e dezenas. Adalto Lourenço menciona que fala que precisou de mais do que as incontáveis estrelas do céu, da produção de energia, para que isso acontecesse, transformar a água em vinho. E o que me chama muito a atenção, que ele nem suou, irmão. Ele nem suou para gastar tanta energia, de forma instantânea. Como que ele usou tanta energia, irmão? É o que chama a minha e a sua atenção. O poder da ressurreição, irmão, é tão difícil até de compreender, que Adalto Lourenço fala. De forma instantânea, ele usou mais do que todos os lumiares do céu para transformar água em vinho. Esse é o Jesus que eu e você servimos, irmão, que é poderoso para fazer infinitamente mais, irmão, do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder dele, em que nós opera. E o incrível de tudo isso, quem viu o milagre acontecer permanece até hoje no anonimato. Como que Jesus transformou essa água em vinho? De que maneira? Ele pegou um balde e jogou para lá, pegou um balde e jogou para cá. Só disse, né? Shazam, né? O velho desenho do Shazam. Encostou na água. Não, faça isso, faça aquilo. Semelhante ao monte da transfiguração. Quem que estava lá com Jesus? Pedro, Tiago e João? Quem tinha intimidade com o mestre. Quem tinha intimidade com o mestre. Jesus nunca permitirá que falte recurso ou alegria para os servos em sua obra. Quer ver e participar do milagre de Jesus? Por fé e obediência ao comando do Senhor. Enche o pote até o limite. Como que está o meu e o seu pote de água? Como que está a minha e a sua fé? Eu estou conformado? Eu estou inconformado? Eu estou obedecendo ao comando do mestre? Eu estou agindo de acordo com a vontade do Senhor? Jesus pega a minha vida e a sua de surpresa. Eu correspondo com a voz dele? Eu correspondo com o comando do Senhor? Como que está o meu pote? Como que está o seu pote? E uma coisa me chama muita atenção, irmãos. Como que está a minha e a sua vida de oração no anonimato? Como que está a minha vida e a sua de oração no secreto? Está subindo monte? Está descendo vale?
Está participando das campanhas da igreja? Está orando? Está jejuando? Como está a minha, a sua devocional? As minhas devocionais, particularmente, eu sou o tipo de pessoa, se servir, por exemplo, que eu fico ruminando uma mesma palavra, dias e dias, semanas e semanas. Mesmo que eu faça a leitura, aquela palavra fica ruminando. E até comentei com o pastor Cláudio, um tema que tem muito voltado assim, a minha cabeça é sobre Natanael. Debaixo da figueira, irmão. Estava debaixo da figueira, escondidinho. Senhor, orando, lendo a Bíblia, jejuando. Eu te vi, Natanael. Era um que estava ali, irmão, no oculto. Ninguém precisava saber o que Natanael estava fazendo. Ninguém sabia o que Natanael estava fazendo. Mas o Senhor viu. O Senhor viu, irmão Cleito, o que Natanael estava fazendo. Ele falou, coisas maiores ainda você vai ver. Você está feliz porque eu te chamei pelo nome? Você está feliz porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores ainda o seu olho vai ver, Evandro. Não somente porque te chamei pelo nome, mas porque sei quem você é. Aleluia. Dando continuidade. E aqui eu faço do tema da minha pregação. Eu poderia muito pregar sobre anônimos, mas faço do tema, faça tudo o que ele mandar. Esse é o tema da minha pregação. Faça tudo o que ele mandar. E disse Jesus aos serviçais, encha os potes com água, e enche até a borda. Glória a Deus, irmãos. Verso 7, encha os potes com água, e encha até a borda. Os servos provaram o milagre em abundância, pois foram obedientes ao comando do Senhor. Os servos provaram em abundância, irmãos, porque foram obedientes ao comando do Senhor. Semelhante ao azeite da botija lá da viúva, né? Trago minhas botijas, trago minhas botijas, trago minhas botijas. Até que não houvessem mais, devemos obedecer ao comando do Senhor, mesmo que para nós não faça sentido. Faz sentido, irmão, jejuar até meio-dia? Você ficar com fome para chamar a atenção de Deus de forma bem prática? Faz sentido você ficar ali, lendo a Bíblia, 1, 2, 3 horas, meia hora, 20 minutos por dia? Naturalmente não faz, irmão, mas espiritualmente faz e faz e muito. Faz sentido você se dedicar para um estudo de uma célula, para uma pregação, para um autoconhecimento? Não faz sentido natural nenhum, irmão. Mas espiritualmente faz e faz muito. E faz toda a diferença na minha e na sua vida. Faz sentido orar antes de tomar qualquer decisão? Naturalmente sentido nenhum faz. Mas espiritualmente, irmãos, faz muito sentido. A mão do Senhor, clamarmos ao Senhor, Senhor, esteja à minha frente nessa tomada de decisão. Essa decisão que estou a tomar, um contrato que vou fechar, uma escola que vou colocar meu filho, uma igreja a reunir, uma reunião a participar, uma reunião a não participar. Naturalmente sentido não faz, mas espiritualmente faz e faz muito. Coríntios diz que ele chamou as coisas loucas desse mundo, né, Cleiton? Para confundir as sábias. Ele chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu e você somos agentes das loucuras do Senhor. Quem viu o milagre não foi quem estava no centro. Quem viu o milagre foi quem estava obedecendo e servindo. Não foi quem estava em destaque, irmão. Quem viu o milagre foi quem obedeceu. Quem viu a mão do Senhor operando não foi a comissão de frente, vamos assim dizer, mas foram aqueles que estavam dispostos a servir quando o mestre falou. O milagre acontece no caminho da obediência. Muitas vezes, quem serve em silêncio, vê o mover de Deus primeiro. Glória a Deus, irmão. Quem serve em silêncio, vê o mover de Deus primeiro. Aleluia. Eles podiam ter tido uma experiência menos expressiva até. Eles podiam até mesmo nem ter tido essa experiência, mas confiaram na palavra de ordem, provando da plenitude de Deus. Queria te convidar a ficar de pé, meu irmão.
irmã. Pode puxar a estrofe, cara? O refrão, perdão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos lá, digno é, mais uma vez. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou. Irmão, eu quero de forma bem direta, específica e objetiva dizer: o meu e o seu recurso pode acabar, mas a minha, sua inconformidade não. O meu e o seu recurso pode acabar. A gente pode até planejar errado, irmão, mas a minha, a sua fé não pode esmurecer. Onde tinha água, o Senhor transformou em vinho. Mas um milagre secundário aconteceu, irmão. Aquele pote não era para vinho. Aquele pote era para guardar água. A dilatação daquele pote não aguentava a fermentação do vinho. Um milagre secundário aconteceu. E eu quero trazer a minha e a sua mente, Romanos 4,17. Ele chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. A ciência se dobra mediante o conhecimento do Senhor. Houve uma fusão termonuclear. Houve uma fusão química, uma fusão física, que Adalto Lourenço tentou explicar com palavras ao nosso entendimento humano, mas que não tem explicação, irmão. Fisicamente, quimicamente, não tem explicação. Usar dezenas e dezenas de fontes de energia de forma instantânea. Eu quero te dizer que esse é o meu e é o seu Deus. Esse é o nosso Deus, irmão, que opera o sobrenatural mediante recursos naturais. Esse é o meu e o seu Deus, que no meu e no seu cotidiano, irmãos, Ele transpõe a minha e a sua necessidade. Ele transpõe o meu e o seu conhecimento. Ele transpõe toda a sabedoria humana, irmão.
a matéria, a natureza se dobra mediante o conhecimento e a revelação de Jesus Cristo. E eu quero te dizer, como um inconformado, eu quero te dizer como alguém que busca uma fé crescente e em desenvolvimento, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Jesus espera o recurso humano acabar. Mas dentro desse cenário, irmão, eu quero te dizer, faça tudo o que Ele mandar. Obedeça ao comando, mesmo que em anonimato. Mesmo que em anonimato. Eu quero declarar que eu e você vamos ver o milagre e o sobrenatural de Deus acontecendo, seja qual for a área da minha e da sua vida. Mas eu quero declarar que em cima de toda e qualquer essa circunstância, a minha e a sua fé, irmão, vai transpor o limite racional. A minha e a sua fé vai transpor o limite do conhecimento humano. Que a minha e a sua racionalidade venha se dobrar mediante o conhecimento de Jesus. Você pode aplaudir o